Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 131, itens A e B com vocês, tá? Então resumindo aqui, nesse exercício, ele dá duas raízes, né? Foram dadas duas raízes e mais um ponto da função. E aí ele quer que a gente determine a função. Então relembrando rapidinho aqui, ó, função polinomial do segundo grau, o livro trabalha duas formas, né? A forma geral, que é f de x igual a x quadrado mais bx mais c. A gente precisa encontrar quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c. E a gente trabalha uma segunda forma também, que é a forma fatorada da função do segundo grau, que é a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz, sendo que esse x1 e x2 são as raízes da função, né, como havia dito. Bom, a forma fatorada geralmente é muito mais fácil e rápido de fazer pela forma fatorada. O problema é que você precisa das raízes para conseguir usar a forma fatorada. Se você não tiver as raízes, não vai dar para usar essa forma. Aí você tem que usar a forma geral. E aí nesse exercício, então fica fácil, por quê? Porque foram dadas as duas raízes aqui, ó, nesse caso menos 2 e 3. Então a gente vai usar a forma fatorada para resolver. Então, como menos 2 e 3 são as raízes da função, a função f de x, a gente vai usar a forma fatorada. É a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Ó. X e o oposto da primeira raiz e x e o oposto da segunda raiz. Então, como as raízes são menos 2 e 3, então vai ficar que f de x é igual a x mais 2, né, porque é o oposto da raiz, e x menos 3, que é o oposto da outra raiz. Bom, então a função do segundo grau fica quase determinada dessa forma, que falta só descobrir quem que é o a. Para descobrir o a, a gente vai usar o ponto que foi dado aí, que é o ponto 2 e menos 12. Ele pertence à função. Se ele pertence à função, a gente pode substituir nessa equação aqui, ó. Coloca o 2 no lugar do x e o menos 12 no lugar do f de x. Então, substituindo aqui na forma fatorada, vai ficar menos 12 no lugar do f de x e o 2 no lugar do x. E aí é só fazer as continhas aqui, ó, fica uma equação com apenas uma incógnita, então é só resolver. Então, menos 12, 2 mais 2 dá 4, 2 menos 3 dá menos 1. Fazendo a continha do lado direito aqui, ó, vai ficar menos 4a igual a menos 12, então o a é igual a 3. Então lembra, a forma fatorada só faltava descobrir quem que é o a. E a gente descobriu a é igual a 3. Então é só determinar a função. Ó. Pega a forma fatorada, que só estava faltando o a, e aí substitui esse a pelo valor que a gente encontrou, que é o 3. E aí para determinar, essa aqui é a formulinha do segundo grau, é a fórmula que define essa função, certo? Essa daqui está na forma fatorada. Então, para determinar a forma geral, é só fazer a distributiva, que é só fazer essa continha. Então, vou começar fazendo a distributiva aqui, ó, do x mais 2 com x menos 3. Fica x ao quadrado menos x menos 6. Depois eu faço a distributiva do 3. E aí essa função do segundo grau na forma geral é 3x quadrado menos 3x menos 18. Na letra B é muito parecido, ó, são ordenadas as duas raízes e um ponto dessa função. Então, mais uma vez, a gente vai usar a forma fatorada, que é muito mais rápido de resolver as continhas. Ó. Então, pelo enunciado, o menos meio e o 4 são as raízes da função. Então, usando a forma fatorada, vai ficar a f de x é igual a vezes x mais meio, né, porque é sempre o oposto da raiz que vem aqui, vezes x menos 4, o oposto de 4. Bom, mais uma vez, ó, falta só descobrir quem que é esse a aqui. Ó. Então, para descobrir o a, a gente usa o ponto que foi dado, que é o ponto menos 1 e 5, pertencente a essa função. Então, substituindo aqui, ó, o 5 no lugar do f de x e o menos 1 no lugar do x, e aí cai numa equação com uma incógnita só, que é a incógnita a. E aí é só descobrir esse a. Menos 1 mais meio dá menos meio, e menos 1 menos 4 dá menos 5. E aí fazendo as contas, ó, faz a multiplicação aqui, fica 5a sobre 2 é igual a 5. Passo o a multiplicando, passo o 5 dividindo, a gente descobre que o a é igual a 2. Então a forma fatorada, a única coisa que faltava era o a, e agora a gente descobriu. Então vai ficar que a forma fatorada é 2 vezes x mais meio vezes x menos 4. Essa é a função do segundo grau do item B, só que está na forma fatorada. Pelo enunciado, vamos descobrir a forma geral. Para descobrir a forma geral é só fazer a distributiva aqui. Ó. Vou começar fazendo a distributiva do 2 aqui. Ó. Então 2 vezes x, 2x, e 2 vezes meio dá 1. E aí copiei o x menos 4, e aí faz a distributiva aqui dos dois binômios, vai ficar 2x ao quadrado menos 7x menos 4, que é a função que define nesse caso. Aí alguns alunos perguntam, pô professor, no outro enunciado você fez primeiro a multiplicação dos binômios e depois multiplicou com o número.
E aqui você fez o contrário. É uma multiplicação, tanto faz a ordem a qual você faz a conta aqui, a qual você multiplica. Então você pode escolher a ordem que você quiser aqui. Nesse caso aqui, para tirar a fração, eu achei mais conveniente multiplicar pelo número primeiro, né? Aí já acaba com a fração e a continha fica mais fácil. Mas tanto faz a ordem que você vai multiplicar, beleza?